Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Eu espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Você pode estar ouvindo hoje, na quarta-feira, esse estudo bíblico ou em algum momento da sua vida que o Senhor alcance o seu coração e eu espero que essa palavra transforme a sua vida e te movimente a ser alguém que vai ser aprovado ou que é aprovado por Deus. Hoje nós vamos ler a primeira carta de João, o primeiro capítulo, e eu quero ler com você o capítulo 1 de 1 João. Diz assim a palavra do nosso Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. João dizendo, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Louvado seja a palavra do nosso Deus. João escreve essas cartas e ele quer falar bastante sobre a pessoa de Jesus e ele vai falar bastante de como que deve ser a nossa postura diante da vida. João, ele, como lá o Evangelho de João, ele começa essa carta muito parecido com o Evangelho, falando sobre a pessoa de Jesus e quem ele é. Ele fala que ele é testemunha de quem Jesus era, e ele dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu, o que suas mãos tocaram. Isso é para afirmar ou confirmar a autoridade dele, para dizer o que ele disse, para ensinar o que ele estava ensinando. Versículo 3 fala que nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. O objetivo do partilhar do Evangelho é para gerar comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. Se a gente pudesse, então, resumir o Evangelho, se a gente pudesse tornar o Evangelho em uma frase simples, tenha comunhão com Deus e tenha comunhão com as pessoas. Obviamente, essa comunhão não é simplesmente saber que Deus existe ou que as pessoas estão aqui. Não é isso. Comunhão é a minha intencionalidade na direção de Deus e a minha intencionalidade na direção das pessoas. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas, versículo 4, para que a nossa alegria
seja completa. Claro que a nossa alegria é completa quando nós cumprimos o objetivo que nos foi dado, o propósito que nos foi estabelecido, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A nossa alegria é completa quando nós cumprimos o que fomos desenhados para ser. Amar a Deus e amar as pessoas. Ter comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. O versículo 5 começa então a falar algumas coisas um pouco mais práticas do nosso dia a dia, que o tema da minha conversa hoje com vocês, do estudo bíblico de hoje, é andando na luz, exatamente para diferenciar o tipo de pessoa aprovada por Deus que anda na luz e o tipo de pessoa que não é aprovada por Deus que não anda na luz. O texto fala que essa é a mensagem que nós transmitimos a vocês, é a que nós ouvimos. Ele diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. A gente poderia dizer a mesma coisa sobre Deus falando: Deus é santo e com Deus não há pecado, não há impureza. Deus é puro e com ele não há mancha, não há sujeira. Deus é luz e como ele é luz, não há treva alguma em Deus. Então, quem se relaciona com Deus, se relaciona com a luz. Quem se relaciona com a luz não vive em treva, não tem como andar em treva. A luz não abunda, não é maior do que... A treva não é maior do que a luz. Quando a luz chega, esse auditório aqui estava escuro quando nós chegamos. Mas quando nós acendemos as luzes, a escuridão foi embora. Então, onde a luz chega, as trevas saem. Então, o crente, que é segundo Deus, que é luz, que não tem treva alguma nele, se está conectado em Deus, não vive em treva. Só vive na luz, não tem espaço para treva. Versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É óbvio, nós estamos fantasiando luz, sendo que não há luz em nós, porque não nos relacionamos com a luz, que é Deus. Mas a gente fantasia, a gente performa como se fosse luz. A gente frequenta igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, fala coisas bonitas. Nós falamos as coisas que as pessoas querem ouvir, que o pastor quer ouvir, que o líder quer ouvir, que o cara do louvor quer ouvir, que, sei lá, quem quer ouvir, a internet quer ouvir. Mas o nosso coração anda em treva. Se a gente fala que a gente tem comunhão com Deus, mas a nossa vida não reflete luz, não reflete o resultado do que é viver em comunhão com Deus, nós mentimos por não praticarmos a verdade. E Jesus é a verdade. Então, presta atenção, pessoal, é muito simples. É muito simples. Se a gente diz que a gente é crente, eu estou traduzindo, beleza? Se nós dizemos que somos crentes, mas a nossa vida não reflete a nossa comunhão com Deus, seja em atitudes, em palavras, em negócios, as nossas contas, o nosso cuidar da saúde, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com o nosso cônjuge, a nossa relação com a cidade. Se nada disso reflete luz, se nada disso reflete a minha comunhão que eu tenho aqui no secreto, que eu vivo com Deus, que eu vou para o quarto, se nada disso é afetado pela luz de Jesus Cristo, eu sou mentiroso. Eu estou mentindo. A minha vida é uma farsa cristã. Então presta atenção numa coisa muito clara que eu vou dizer para você.
Se as pessoas não conseguem ver Jesus Cristo refletido através da sua vida, você está cumprindo um monte de rituais religiosos vazios que não estão transformando o seu coração, porque você não está deixando. Não é porque Deus não quer te transformar, não, 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 não. Não tem nada a ver com Deus. É que você gosta do ambiente religioso. Você gosta da igreja, você gosta da célula, você gosta do seu líder, você gosta do seu pastor, você gosta. Mas o seu coração não tem lugar para transformação. Quando te aperta para que você morra para os seus desejos, você desanima, sai fora, aí faz de conta que não é com você e continua fingindo. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, ou seja, se o que a nossa boca diz não testifica com as nossas atitudes, somos mentirosos. As nossas atitudes, o nosso fazer, precisa confirmar o que nós dizemos. Ah, então, pastor, é fácil resolver isso, eu vou parar de falar. Não, não. É você mudar. É você deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a sua mente. É você aceitar as transformações vindas de Deus. Não é fugir, não é correr para o mais fácil, é o caminho da morte mesmo. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Veja bem o que diz o versículo 7. Isso é muito sério. Isso é para você que fala que não gosta de gente. Esse versículo aqui é para você que fala que não confia nas pessoas. Esse versículo aqui é para você. É para você pensar. É para você que está ferido com as pessoas, para dizer que os seus relacionamentos nunca dão certo. Esse versículo é para você, presta atenção. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, se andarmos pelos mesmos caminhos do Senhor Jesus, se fizermos como Ele fez, a manifestação dessa verdade, da luz de Jesus em nós, é termos comunhão, vivência, andar junto, parceria, paciência, longanimidade com as pessoas que estão à nossa volta. Vivemos juntos, nos expomos. Eu deixo o outro ver minha lágrima, eu deixo o outro ver o meu sucesso, eu deixo ele ver quando eu estou mais ou menos, quando eu não estou tão legal. Eu não fico escondendo nada. Eu vivo junto. Eu não fujo das relações. Eu enfrento, mesmo que custe a minha vida. Afinal, Jesus Cristo deixou a sua glória. O Senhor Deus, sendo Ele Deus, o Deus Filho, deixou a sua glória. Tomou a forma de servo. Nasceu numa manjedoura. O meu Senhor viveu como um homem. Sentiu fome, sede, Ele foi para a cruz, por decisão de obediência. Agora eu, bonzão, eu maravilhoso, né? Eu na cruz eu estou fora, eu quero sucesso, eu quero arrebentar, eu quero o melhor. É ruim, sofrimento, eu vou correr. Não, irmão, está errado. Como Jesus andou por esses caminhos, pela via crucis, e Ele é luz e andou na luz, eu preciso fazer o mesmo caminho que Ele fez. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O reflexo de andarmos na luz é estarmos juntos. Mas não é o estarmos juntos de, ei, estamos juntos. Não. É andarmos juntos. É um nível de exposição e de coração entregue absoluto com os meus irmãos. Tá tudo bem se virem que eu não sou tão legal assim. Tá tudo bem se não gostarem de mim.
Tá tudo bem. Eu vou continuar amando as pessoas. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para mim é algo muito claro. Claro que é Jesus quem nos purifica. É o sangue dele que nos purifica. Mas a igreja, a comunhão dos santos, foi feita para me apontar os pecados. É na comunhão com os santos que alguém me corrige, que alguém me disciplina, que alguém aponta alguma coisa que eu estou fazendo de errado, que eu preciso pedir perdão. Então é na comunhão dos santos que essas coisas precisam acontecer. Só que aí, se você evita a comunhão dos santos, a comunhão com seus irmãos, exatamente para não ser apontado dos seus erros, dos seus pecados, porque você foge, você é fujão, como é que você vai ser purificado? Você vai continuar no mesmo lugar para sempre. E talvez eu esteja falando exatamente para você que está nesse lugar hoje. Quanto tempo que você está parado nesse lugar e não permite com que as pessoas se relacionem com você para que você seja visto exatamente como você é. Para que a gente te ajude, caminhe com você, a gente ama você, não importa como você seja. A gente precisa te amar. Agora, se você fica evitando as relações, ou porque você é bom demais, ou porque você é terrível, você não está em comunhão com os santos. E não estando em comunhão com os santos, você não está andando na luz. Porque esse é um lugar de humildade, um lugar de aceitar o caminho da cruz, um lugar de morte, morte do seu próprio eu, do seu próprio desejo, da sua própria proteção, ou pseudo-proteção. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado porque vivemos juntos. Aí eu sou exposto ao pecado. Os meus irmãos me ajudam a ver. Eu reconheço esse lugar. E eu aceito mudar. Aceito com que o Espírito Santo de Deus me mude, me transforme. Por isso que é maravilhoso viver junto, irmãos. Por isso que a gente está em células. Por isso que a gente está no pequeno. Por isso que a gente está aqui grande também. Celebrando, a gente está junto. É por isso que a gente serve nos ministérios. É por isso que a gente serve na célula. É para exercitar. É para estarmos expostos e dispostos a sermos reconhecidos como gente que anda na luz. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não tem, né? Eu acho que não dá para você. Eu acho que é consenso para nós, para você e para mim, que a gente não é bom assim, né? Que não dá para afirmar que a gente já está pronto, né? Eu não estou. E eu desejo que você não consiga afirmar que você está pronto, porque você não está. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba bem, não é pedir perdão pelos nossos pecados, é confessar os nossos pecados. Você precisa confessar os seus pecados a Deus. Não existe confissão de pecado por atacado. Perdão pelos meus pecados, ou confesso todos os meus pecados. Quais? Quais? Às vezes eu pergunto para os meus irmãos que estão na aspiração de serem líderes da nossa igreja, eu pergunto quais são os seus pecados. E as pessoas são forçadas a pensar quais são os pecados delas. Você e eu precisamos pensar, refletir quais são os nossos pecados. E chegando à conclusão de quais são eles, a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus e tantas vezes para os nossos irmãos. Porque estamos na comunhão dos santos. E a comunhão dos santos é lugar seguro. Ter um amigo mais maduro do que eu posso chorar com ele, falar com ele da minha vida, falar das coisas que estão me machucando, dos pecados que tenho cometido, das alegrias que tenho. Confessar.
Ah, mas a pessoa vai me perdoar? Não, não, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas é maravilhoso ter alguém do nosso lado para nos ajudar a caminhar com Ele, para a gente permanecer na luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seremos limpos, lavados. Recomeço. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Existe uma postura para as pessoas que andam na luz, que é requerida. Caso você não ande na luz, anda do jeito que você quiser. É de verdade, é do jeito que você quiser mesmo. Você está livre para fazer as suas próprias escolhas e viver da maneira que você bem entende. Agora, se você diz que você tem comunhão com Deus, Deus é luz e não há treva nele, você precisa brilhar. E para você brilhar, você precisa estar junto com pessoas. E essas pessoas precisam ajudar a você a caminhar na luz. E o sangue de Jesus vai te purificar de todos os seus pecados, à medida que você vai confessando os seus pecados a Ele. E Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. A injustiça do pecado contra você. Mas você precisa de mim. Você precisa dos seus irmãos aí, ó. Você precisa das pessoas que sentam ao seu lado, dos irmãos da sua célula. Você precisa deles. Você precisa se expor, você precisa andar com essas pessoas. Você precisa andar na luz, junto com eles. O meu desejo é que você seja aprovado como alguém que é da luz e que as trevas, quando você chega, vão embora. Porque você é de Jesus e nada te apartará da mão do nosso Salvador. Brilha, Jesus, em todas as suas relações, lá no seu trabalho, na sua casa, por favor, com seu cônjuge, com seus filhos, seja intencional, brilha, Jesus. Porque não adianta nada você dizer que você é de Cristo, se a sua vida não mostra o Cristo. Quando você chega, Jesus chega. Se não for assim, talvez o Cristo não está. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana cheio da presença do nosso Deus.